Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meu marido me traiu com sua amante em uma viagem de negócios falsa e sua enteada o encobriu. Então retirei todo o dinheiro e deixei os papéis do divórcio para ele. 2 semanas atrás, eu, mulher de 42 anos, descobri que meu marido, homem de 46 anos com quem estou casada há 6 anos, estava me traindo. A pior parte foi que minha enteada estava o acobertando, embora eu a tenha tratado como minha própria filha todo esse tempo. Meu marido e minha enteada, a quem me referirei como Jeff e Vanessa, fazem parte da minha vida há 12 anos. Eu vi Vanessa crescer e praticamente a criei desde que ela tinha 6 anos, já que ela perdeu a mãe alguns meses depois de nascer. Ela acabou de completar 18 anos há algumas semanas, e Jeff e eu compramos um carro para o aniversário dela, mas, na verdade, fui eu quem pagou o carro. Nós dissemos a ela que era um presente de ambos os pais, já que Jeff está desempregado há 8 meses, e eu sou a única que tem trabalhado como uma tola para cuidar desta família. O trabalho anterior de Jeff pagava bem o suficiente, e estávamos vivendo decentemente com nossa renda. Mas houve demissões em massa porque a empresa começou a passar por dificuldades e eventualmente acabou fechando. Durante esse tempo ele perdeu o emprego, e eu prometi a ele que manteria tudo até que ele encontrasse outra coisa. Algumas semanas após ele perder o emprego, ele me disse que queria começar seu próprio negócio. Então ele estaria trabalhando em um plano de negócios e não voltaria ao trabalho até que tivesse planejado tudo. Eu estava bem com isso porque sabia que fazia parte de seus planos há muito tempo, e concordei com esse arranjo. Achei que levaria alguns meses, e uma vez que ele começasse seu próprio negócio e começasse a ir bem, seria algo muito bom para a família. Então valia a pena fazer alguns sacrifícios agora pelo bem do nosso futuro. Nos últimos meses ele tem economizado dinheiro e eu tenho administrado todas as despesas sozinha, sem nenhuma reclamação. Apesar de tudo isso, ele vinha me traindo nos últimos 3 meses e, como eu disse, Vanessa sabia disso e até o ajudava a encobrir. Eu descobri por acidente porque ele tinha saído recentemente para uma suposta viagem de negócios e me disse que era necessário, porque ele tinha uma reunião com um grande investidor e, se fechasse o acordo, conseguiria iniciar seu negócio em apenas algumas semanas. Não vi nenhuma razão para duvidar dele, então fui eu quem reservou os bilhetes de avião e o quarto de hotel, já que nunca teria suspeitado de algo obscuro. Ele me disse que seria uma viagem de 3 dias, mas, no dia antes de ele voltar, encontrei algumas mensagens no celular de Vanessa que ela havia deixado na cama, e foi assim que descobri a verdade. Não me lembro exatamente porquê, mas por algum motivo entrei no quarto dela enquanto ela estava na cozinha preparando algo. Vi o celular dela deitado na cama e não pude evitar olhar para a tela quando ela recebeu uma mensagem do pai. Acabei lendo a mensagem pelas notificações. Era algo como: "Obrigado por me cobrir, volto amanhã." Isso me deixou um pouco curiosa porque queria saber exatamente o que ela estava encobrindo, e decidi desbloquear o celular dela e ver as mensagens. Meu aniversário estava chegando e honestamente pensei que estavam falando de alguma surpresa ou algo que haviam planejado para mim, e realmente queria saber o que estava acontecendo. Foi um pouco infantil, mas pensei em apenas ler as últimas mensagens e deixar pra lá, não seria um problema. Não foi difícil desbloquear o celular dela porque eu a vi fazer isso várias vezes e sabia sua senha. Uma vez dentro, li as últimas mensagens e estou muito feliz por ter feito isso, porque foi então que tomei a decisão de que iria embora. Ele tinha dito à filha que tinha chegado ao hotel e encontrado uma mulher chamada Genvin. Ele até disse a Vanessa que estava muito agradecido por ela ter me convencido de que havia realmente um investidor com quem ele se encontraria, para que eu pagasse pela viagem, e ele disse a ela que havia pedido algo. Isso me ajudou a entender que ela sabia de tudo. Ela sabia quem era Genvin e que o pai iria me trair, mas decidiu ajudá-lo. Afinal, acho que o sangue é realmente mais espesso que a água. Quando li essas mensagens, comecei a me sentir bastante enjoada, mas coloquei o celular de volta exatamente como o encontrei, para que Vanessa não percebesse que eu tinha lido essas mensagens. Decidi guardar meus sentimentos para mais tarde e agir no momento. Dirigi até o banco imediatamente depois de ler essas mensagens e solicitei o encerramento da conta conjunta que havia aberto com Jeff alguns meses antes de ele perder o emprego. Quando ele ainda tinha trabalho, havíamos decidido que poderíamos reservar uma parte de nossa renda todo mês para coisas como nossa aposentadoria e as despesas de Vanessa na faculdade. Mesmo depois que ele perdeu o emprego, eu continuava reservando dinheiro. No entanto, naquele dia, decidi que era hora de encerrar essa conta, já que definitivamente estávamos nos separando. Nosso banco só exigia que um de nós estivesse presente para solicitar o encerramento da conta, então transferi todos os fundos dessa conta para a minha e iniciei o processo. Parte desse dinheiro deveria ser dele, mas não acho que importava, porque nos últimos 8 meses eu estive arcando com tudo, então acho que mereço ficar com todo o dinheiro dessa conta. Depois de fazer isso, me senti muito aliviada e enquanto dirigia de volta para casa, tive uma pequena sessão de choro sozinha.
mas coloquei uma cara feliz antes de voltar para casa, porque não queria que Vanessa percebesse que eu sabia de tudo. No dia seguinte, quando ela e o pai estivessem em casa, eu diria a eles. Então, pelo resto do dia, fingi que tudo estava bem. No entanto, quando Jeff voltou para casa na manhã seguinte, decidi pedir a eles que se reunissem na sala de estar. Então mostrei a eles os documentos para encerrar a conta bancária e o título do carro novo que havíamos acabado de comprar para Vanessa. Disse a eles que tinha fechado a conta conjunta e que também precisaria que me entregassem as chaves do carro. Ambos pareciam chocados, provavelmente porque perceberam que eu já sabia o que estava acontecendo. Depois confirmei para ambos que sabia sobre Gavin, porque tinha visto algumas mensagens no celular de Vanessa. Jeff se levantou, tentando me explicar que Gavin era apenas uma amiga, que poderia ter parecido suspeito, mas que na verdade tudo era inocente e platônico, e que ele não me contou sobre isso porque não queria que eu me preocupasse ou pensasse demais. Mas não sou tola. Sabia o que estava acontecendo, e pelo tom das mensagens que ele enviou a Vanessa, soube que tinha que ser um caso porque, do contrário, ele não teria feito tantos esforços para encobrir. Então eu disse a ele para parar, porque não havia como ele me enganar. Disse a eles que queria que saíssem, porque depois do que aconteceu, não queria mais que nenhum dos dois fizesse parte da minha vida. Eles haviam me usado financeiramente e ambos me traíram. O que mais me magoou foi que eu fiz tudo certo, e ainda assim foi assim que me trataram. Depois que pedi que saíssem, começaram a implorar, pedindo desculpas e tudo mais. Mas não estava interessada em ouvi-los e disse que falaria com um advogado e iniciaria o processo de divórcio logo, porque já tinha decidido. Se eles não saíssem, eu mesma iria embora, e então eles teriam que cuidar do aluguel e de tudo mais. Ambos começaram a chorar naquele momento, e foi realmente difícil para mim controlar minhas emoções, mas sabia que tinha que fazê-lo. Observei-os arrumar suas coisas e ir embora, mas não disse nada. Quando os dois se foram, desabei novamente, mas ainda liguei para meus pais e contei tudo a eles. Meu pai foi quem fez toda a pesquisa e me colocou em contato com o advogado de divórcio naquele mesmo dia, e dentro de alguns dias, já havíamos entrado com o pedido de divórcio. Aqueles dias foram muito difíceis porque Jeff e Vanessa continuavam aparecendo na minha casa todos os dias para pedir desculpas, e eu tive que ignorá-los o máximo que pude porque não podia permitir que voltassem à minha vida. Todos os dias, como um relógio, eles apareciam na minha porta à noite, implorando para que eu os deixasse entrar, e eu os ignorava. Eu poderia ter chamado a polícia, mas não tinha força emocional para isso. Apenas os ignorava, me trancava no meu quarto e esperava que tudo acabasse. Depois de entrar com o pedido de divórcio, e quando eles ainda voltaram naquele dia, decidi abrir a porta e dizer a Jeff que não havia sentido em tentar me reconquistar, porque meu advogado e eu já havíamos entrado com o pedido de divórcio, e seria melhor ele procurar um advogado também. Depois fechei a porta e voltei para o meu quarto, e pude ouvi-lo, junto com Vanessa, gritando para que eu voltasse e pelo menos falasse com eles, que lhes desse uma chance de se explicar e resolver as coisas comigo. De qualquer forma, depois de dizer a eles que já havia solicitado o divórcio, eles não voltaram mais, e me senti um pouco aliviada. 2 dias atrás, meu advogado me disse que Jeff e seu advogado haviam respondido à minha petição, e suas reivindicações foram um pouco surpreendentes, porque eles não estavam dispostos a aceitar os termos do meu divórcio, embora eu pensasse que estava sendo relativamente justa. Mas, segundo eles, sentiam que mereciam ficar com o carro que eu havia presenteado a Vanessa, e também queriam que eu lhe enviasse uma parte do dinheiro da conta conjunta que transferi para minha conta antes de encerrá-la. Não só isso, mas aparentemente também sentiram que tinham direito a pedir pensão alimentícia, porque estivemos juntos por muito tempo e era o mínimo que eu poderia fazer por eles, já que ele estava desempregado no momento, e eu não lhes dei tempo suficiente para se prepararem para a situação antes de expulsá-los de casa. Achei bastante injusto ele fazer essa demanda, já que ele me traiu e vinha me traindo nos últimos 3 meses. Eu sabia disso porque ele mesmo me mencionou várias vezes, achando que isso melhoraria a situação. Ele pensava que ter um caso por 3 meses de alguma forma era melhor do que por 3 anos, já que pelo menos não significava nada. Então, depois de receber sua resposta à petição, decidi fazer algo meio astuto e liguei para ele muito tarde da noite. Fingi estar muito chateada e um pouco bêbada, para que parecesse menos estranho eu ligar tão tarde. Comecei a falar sobre como ele me decepcionou e que a resposta à minha petição foi ainda mais dolorosa do que o próprio divórcio, porque me fez sentir que ele estava comigo apenas por dinheiro nos últimos meses e que nosso relacionamento não significava nada para ele. Comecei a fingir que chorava, e sabia que isso faria falar. Ele começou a me dizer que também não queria isso para nós, mas que como eu já havia solicitado o divórcio, ele precisava cuidar de si mesmo e de Vanessa. Ele poderia lidar com o fato de estar desempregado no momento e depender dos próprios pais para ter um lar e comida, mas Vanessa iria começar a faculdade em alguns meses e ele não podia arriscar isso, por isso precisava do dinheiro.
Ele começou a chorar e me disse que estava realmente arrependido por tudo, que nem sequer pretendia me trair, mas Gavin foi quem iniciou tudo, e ele simplesmente não conseguiu resistir porque tudo estava dando errado recentemente, e aquilo foi apenas uma maneira de lidar com a situação. Ele tentou me assegurar mais uma vez que o caso com Gavin não significava nada para ele, que eles só tinham se encontrado uma vez durante a viagem e que antes disso, só haviam se falado online. E então ele disse que se eu quisesse, ainda poderíamos cancelar o divórcio, fazer terapia de casal e tentar salvar o casamento. Mas naquela altura eu já tinha ouvido o suficiente, então desliguei o telefone. Como eu estava gravando toda a conversa, enviei-a para meu advogado como prova de que ele havia confessado que me traiu com Gavin. Infelizmente, quando vi as provas no celular de Vanessa, não tive tempo de enviá-las para mim mesma, então seria apenas minha palavra contra a dele, o que enfraqueceria meu caso. Mas agora eram as próprias palavras dele contra ele, e meu advogado me disse que isso definitivamente nos ajudaria. Isso aconteceu 2 dias atrás, e hoje nos encontramos com o mediador. A primeira coisa que fizemos foi reproduzir a gravação e dizer que, como ele havia confessado me trair, isso significava que ele não poderia sair dessa só falando, e teria que concordar com meus termos para o divórcio, ou acabaríamos no tribunal de família, o que também não terminaria bem para ele. Já que moramos em um estado onde o divórcio é baseado em culpa, e na maioria das vezes, quando os juízes sabem que houve adultério, desqualificam o adúltero para receber pensão alimentícia. Para ser honesta, eu nem queria considerar a ideia de um mediador, queria levá-lo ao tribunal. Mas meu advogado foi quem sugeriu, já que poderia ser mais fácil para ele desistir se soubesse desde o início que estava lutando uma batalha perdida. E a expressão no rosto dele valeu a pena quando reproduzi a gravação, pois acho que ele não esperava por isso. Tivemos que encerrar a sessão sem nenhuma conclusão, porque ele estava muito chocado, e eu fiquei bastante feliz com isso quando voltei para casa. Ainda estaria feliz agora se não tivesse recebido uma mensagem de Vanessa dizendo que foi muito cruel da minha parte dar falsas esperanças a Jeff, porque ele realmente começou a pensar que eu poderia perdoá-lo depois daquela ligação na outra noite. Ele só percebeu que era uma maneira de manipulá-lo para usá-lo a meu favor no divórcio. Para o que vale, ela também pediu desculpas por tudo o que aconteceu, mas me disse que Jeff era seu pai e que sentia que precisava ficar do lado dele, e foi por isso que o acobertou. Mas ninguém se arrependia mais do que ele, e o mínimo que eu poderia ter feito era não zombar de seus sentimentos por mim, usando-os para vencer o divórcio. Aparentemente, quando ele voltou para casa após a sessão de mediação, ele desabou completamente e ninguém conseguiu consolá-lo nem fazê-lo parar de chorar, nem seus pais nem ela. Ela tentou fazer parecer que o que fizeram estava errado, mas que agora eu estava no mesmo barco que eles porque, mesmo quando eu estava sendo bastante manipuladora e implacável, pessoalmente não acho que isso seja válido de forma alguma, mas como foi Vanessa quem disse isso, não posso deixar de levar a sério. Sei que é irracional e ilógico, mas ainda assim preciso perguntar, fui eu a errada por enganar meu futuro ex-marido para confessar que me traiu, para que eu pudesse usar isso contra ele durante nosso divórcio? Atualização 1. Isso me deu exatamente o tipo de choque de realidade que eu precisava, e estou muito grata por isso. Ler os comentários foi um grande despertar para mim, porque comecei a me sentir bastante emocional, simplesmente porque Vanessa me disse algo. As pessoas podem se zangar com seus parceiros e decidir perdoá-los. Com os filhos, sempre é complicado. Sei que não sou a mãe biológica dela, sempre soube disso, mas mesmo assim a criei desde que era muito pequena e a vi crescer diante dos meus olhos. Então, naturalmente, foi bastante difícil para mim aceitar o fato de que eu não só iria perder Jeff, mas também Vanessa, a menina que criei como se fosse minha própria filha. Já estava tendo muitas dificuldades para lidar com minhas emoções, e acho que é por isso que me deixei levar um pouco e comecei a me sentir culpada. Por isso, tive que vir aqui em busca de validação. Graças a vocês, agora estou plenamente ciente de que foi ela quem tentou me manipular para que eu me sentisse mal, e isso é exatamente o que eu não deveria permitir. Eu já tinha bloqueado Jeff e depois de ler os comentários aqui decidi bloqueá-la também. Para ser honesta, uma das coisas mais difíceis que já fiz, ainda mais do que cortar Jeff da minha vida, mas tinha que ser feito. O que ela fez foi imperdoável, e nenhuma quantidade de desculpas vai consertar isso. Realmente é uma droga, provavelmente mais para mim do que para ela, porque eu sempre quis ser mãe, e quando encontrei Vanessa e comecei a construir um relacionamento com ela, pensei que isso era o que eu precisava para completar minha vida. Este não é meu primeiro casamento, e já fui casada antes, mas infelizmente esse casamento também terminou em divórcio por causa da minha infertilidade. Quando eu tinha 22 anos, me casei com meu namorado da faculdade, e estava perdidamente apaixonada por ele. Então decidimos começar a tentar ter um bebê 2 anos depois de nos casarmos. Naquela época já estávamos juntos há quase 5 anos, e achei que era o momento certo. Mas continuamos tentando por quase 1 ano e nada aconteceu, e foi então que decidimos fazer exames.
Infelizmente eu era infértil, então poderíamos continuar tentando, mas era provável que levaria muito tempo para eu engravidar, ou talvez eu nem conseguiria engravidar sem tratamento ou algo assim. Na época, ambos havíamos acabado de começar a trabalhar, então não era realista começar um tratamento, já que era bastante caro e não queríamos depender de nossos pais. Então tivemos que adiar nossos planos de ter filhos e foi difícil para nós dois. Mas ele começou a se distanciar emocionalmente de mim, em vez de estar ao meu lado, e eventualmente não consegui mais suportar. Começamos a brigar muito e com bastante frequência, e as coisas ficavam muito feias. Depois de quase um ano tentando fazer o relacionamento funcionar, decidimos seguir caminhos separados. Fiquei solteira por alguns anos até conhecer Jeff. Com ele decidi que talvez pudesse tentar me apaixonar de novo, o que foi obviamente um grande erro. Isso me surpreende até agora, porque com ele decidi que não apressaria nada, e até esperamos 6 anos inteiros antes de sequer pensar em casamento. Nenhum de nós estava pronto para esse tipo de compromisso, já que eu tinha acabado de passar por um divórcio terrível alguns anos antes, e ele havia perdido o amor de sua vida 6 anos antes de me conhecer. Ambos fomos com calma e mesmo assim não importou, porque ele ainda acabou me traindo. Não sei por que estou compartilhando isso, não é realmente relevante para o que está acontecendo agora, mas senti que queria falar sobre isso com alguém, porque todos na minha vida já sabem disso, e eu não queria incomodá-los falando das mesmas coisas repetidamente. De qualquer forma, meu ponto era que eu sempre quis ser mãe, mas infelizmente isso não foi possível naquela época. E quando conheci Jeff e me casei com ele, já estava nos meus 30 e poucos anos, e não queria correr esse risco pelo bem do meu bem-estar. Além disso, já tinha que cuidar deles, então comecei a pensar nela como minha própria filha, e nem por um segundo pensei nela como minha enteada. Sempre a apresentava às outras pessoas como minha filha, mas depois de tudo que aconteceu, não me sinto mais da mesma maneira. Mais do que lamentar a perda de alguém que amo de todo o coração, estou chateada por perder minha filha. Ambos ainda estão vivos, mas sinto que as versões deles que eu tinha no meu coração já se foram, então estou de luto por eles, porque as coisas nunca mais serão as mesmas. A verdade é que Vanessa não é minha filha, porque se fosse, ela nunca teria me feito passar por algo assim e teria sido honesta comigo. E essa é a parte mais triste de tudo, não só perdi um marido, mas também perdi minha filha. Atualização 2. Olá a todos, antes de mais nada, gostaria de agradecer a cada pessoa que respondeu à minha última atualização e entrou em contato para me confortar, deixando comentários de apoio e compreensão. Isso realmente significa muito para mim em um momento como este, quando estou passando por algo tão angustiante. A todas as minhas colegas que lutaram com a infertilidade e com parceiros infiéis, obrigada por me fazerem saber que as coisas vão melhorar, porque eu realmente precisava dessa esperança agora. Agora, entrando no que aconteceu desde minha última atualização, que foi há cerca de uma semana. Jeff decidiu que vai concordar com os termos do meu divórcio, porque provavelmente não quer desperdiçar o pouco dinheiro que tem pagando por um advogado, especialmente quando sabe que está lutando uma batalha perdida. Sei com certeza que ele tem contado com a ajuda dos pais, mas acho que eles se recusam a fazer qualquer coisa além de deixá-lo morar com eles de graça e dar-lhe comida. Quaisquer que sejam seus motivos não importa, porque ele decidiu concordar com meus termos do divórcio, e agora só temos que esperar alguns meses até que o divórcio seja finalizado. Nenhum dos dois tentou entrar em contato comigo depois daquela sessão de mediação, e estou muito feliz por eles não terem feito isso, porque eu não saberia o que dizer de qualquer maneira. Tem sido especialmente solitário para mim, mas muitas pessoas me encorajam a procurar meus amigos e familiares e a me manter cercada pelos meus entes queridos. Então sei que há pessoas que realmente se preocupam comigo, e não quero cair em depressão. Isso é o que tenho tentado fazer. Passo muito tempo no trabalho e quando não estou lá, tento me manter ocupada para não acabar pensando no que perdi. Até agora, meus amigos e familiares também têm sido incrivelmente solidários comigo, e continuam me visitando para garantir que estou bem. Todos os amigos em comum que Jeff e eu tínhamos o cortaram por causa do que ele fez e me disseram que estão completamente do meu lado e que sempre estarão lá para mim se eu precisar de alguém. Estou muito grata por isso, porque não acho que teria conseguido continuar sendo amiga de alguém que ainda falasse com ele depois de tudo que aconteceu. Também comecei a procurar um apartamento porque não preciso mais morar nesta casa. Ela é grande demais apenas para mim, e não preciso desse lembrete constante de que estou sozinha agora. Então, muitas coisas estão mudando, e tem sido muito estranho para mim tentar lidar com tudo isso, mas sei que é uma coisa boa, especialmente quando você está tentando sair de um período muito deprimente da sua vida. Talvez também seja algo excelente para mim, e eu saia disso mais forte. Até então, tudo o que posso fazer é continuar lutando e esperar que as coisas melhorem. De qualquer forma, muito obrigada a todos que me têm apoiado. Isso realmente significa um mundo para mim, e estou muito grata por todos vocês aqui. Atualização 3.
Olá pessoal, estive inativa aqui por um bom tempo, mas isso é só porque estive tentando colocar minha vida em ordem, e acho que tenho feito um bom trabalho, porque estou muito mais feliz do que costumava ser quando postava aqui regularmente. Acho que uma atualização da minha vida já está muito atrasada neste momento, então vou direto ao ponto. Já se passaram quase 2 anos desde que meu divórcio foi finalizado, e demorou muito para eu começar a superar tudo, mas as pessoas estavam certas. Melhora, especialmente quando você continua lutando. Depois do divórcio, decidi me mudar da minha cidade para mudar de ares, porque tudo era muito deprimente e eu precisava de algo novo. Já tinha todo o dinheiro de que precisava para recomeçar, porque vinha economizando para a aposentadoria e guardando uma parte da minha renda todos os meses. Eu já havia deixado meu trabalho e me mudado, então decidi que em vez de voltar a trabalhar, começaria a viajar, porque é isso que eu realmente gosto de fazer. Quando estava casada, precisava esperar que todos os nossos horários coincidissem para que pudéssemos fazer uma viagem, mas agora posso fazer o que quiser. Não tinha realmente nenhum objetivo, mas comecei a criar conteúdo no Instagram porque tinha visto muitas pessoas fazendo isso, e não tinha intenção de me tornar famosa, mas um dos meus vídeos viralizou. Isso foi há cerca de 16 meses, e desde então só tem melhorado para mim. Comecei a receber oportunidades de monetizar meu conteúdo depois disso, algo que eu nem sabia que era possível até recentemente. Mas foi assim que comecei a ganhar dinheiro novamente, e agora faço o que amo para viver. Eu não sabia que seria capaz de recomeçar minha vida e me divertir tanto na minha idade, mas está acontecendo, e estou verdadeiramente feliz. Visito minha casa ocasionalmente e mantenho contato com minha família e amigos, mas também estou vivendo minha vida ao máximo. Não tenho absolutamente nenhuma ideia do que Jeff e Vanessa têm feito desde que nos divorciamos, e acho que é melhor assim. Também não acho que quero saber o que eles estão fazendo. Estou realmente contente com a vida que tenho agora, e não poderia estar mais grata pelo divórcio, porque acho que isso realmente me mudou como pessoa. Não diria que foi uma experiência de vida necessária, mas acho que decidi tirar o máximo proveito da minha situação, já que realmente não tinha outra maneira de lidar com ela, e isso me fez um pouco mais destemida, o que é a razão pela qual estou vivendo a vida que tenho agora, e por isso sempre serei grata. De qualquer forma, essa sou eu. Obrigada por continuarem me apoiando, e realmente espero que todos os que estão passando pelo mesmo tipo de problema encontrem força para aguentar, porque agora sei por experiência própria que às vezes definitivamente melhora. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora vamos juntos para a próxima história. Meu marido se recusou a fazer uma vasectomia após minha jornada traumática de gravidez, me comparou a um criminoso e agora estou considerando a separação. Meu marido, a quem chamarei de Jack, de 28 anos, e eu, de 27 anos, estamos juntos há 4 anos. Temos 2 filhos pequenos e estou grávida novamente. Tenho estado grávida por boa parte do nosso relacionamento. Fiquei grávida 4 meses depois de começarmos a namorar, nos casamos 1 mês antes do primeiro aniversário de nossa filha e acabamos com um bebê de lua de mel. Depois que nosso filho nasceu, falei com minha ginecologista, que me colocou no controle de natalidade, e eu tenho tomado de forma rigorosa. Nossa filha agora tem 3 anos e nosso filho tem 2. Um pouco mais de 1 mês atrás, descobri que estou grávida novamente, apesar de tomar meus anticoncepcionais religiosamente. O aborto é proibido no meu estado, e a gravidez foi descoberta tarde demais para tentar fazer um fora do estado. Embora Jack e eu estivéssemos nervosos, também amávamos ser pais e decidimos que 3 filhos pequenos seriam um desafio, mas 3 era um bom número para nós. Então fomos fazer o primeiro ultrassom e recebemos uma notícia inesperada: são gêmeos. As coisas têm sido difíceis financeiramente e enquanto estávamos estressados, também estávamos animados para o 3º filho, mas não esperávamos um 3º e um 4º. Além das finanças, eu sou a principal cuidadora, e sei que ter gêmeos vai ser muito. 3 crianças com menos de 5 anos já é muito, mas 4 crianças com menos de 5 anos vai ser realmente difícil para mim fisicamente. Estou cansada de estar grávida. Tenho estado grávida ou amamentando a maior parte do nosso relacionamento. É exaustivo, me sinto péssima e já não reconheço meu corpo. 4 filhos são suficientes, eu não quero mais. Disse a Jack que eu já tinha terminado com as gravidezes. Já estive grávida o suficiente. Tenho experimentado diferentes tipos de anticoncepcionais por mais de 1 década e ainda assim não consigo parar de engravidar. O aborto não é uma opção válida onde moramos, precisamos de algo mais permanente. Ele concordou e sugeriu um DIU. Eu disse não porque se falhasse poderia causar uma gravidez ectópica, o que poderia me matar, especialmente onde moramos. Já tive falhas com o controle de natalidade várias vezes e não vou correr o risco. Então sugeri uma vasectomia.
Ele não estava aberto à ideia e ficou até chateado por eu ter sugerido, dizendo que eu deveria fazer uma laqueadura. Eu disse a ele que uma laqueadura é uma cirurgia muito maior e que eu poderia ficar em recuperação por semanas, durante as quais não poderia trabalhar nem cuidar dos nossos 4 filhos pequenos. Mas ele poderia colocar gelo nos testículos por 1 ou 2 dias e estaria pronto. Ele me disse que não engravidar era, em última análise, minha responsabilidade e completou dizendo: "Isso é o que significa seu corpo, sua escolha, seu corpo. Você escolhe." Foi aí que a conversa virou uma briga completa. Veja, quando eu tinha 19 anos, tive outra falha de controle de natalidade com meu namorado da época, a quem chamarei de Tom. Eu queria um aborto, mas Tom não, porque era contra. Disse a ele que faria o aborto de qualquer maneira, já que era meu corpo e minha escolha. Tom me disse coisas horríveis, inclusive me ameaçando. Terminei com ele e fiz o aborto. Em resposta, Tom acabou me seguindo uma noite e me atacou. Não quero entrar em detalhes, mas foi horrível, e ele acabou indo para a prisão por uma série de acusações relacionadas ao ataque. Não apenas tenho várias cicatrizes e alguns efeitos físicos duradouros, como também tenho TEPT. Jack sabe sobre minha história e meu diagnóstico desde o início. Tenho uma cicatriz facial bastante proeminente, então fui sincera sobre isso logo no começo do nosso namoro. Jack sempre se mostrou muito a favor do direito de escolha, então fiquei chocada que ele dissesse isso. Fiquei muito emocionada e comecei a chorar e gritar, e a discussão se intensificou. Eventualmente disse que o controle de natalidade é uma responsabilidade de ambos, e até agora, só eu tinha cuidado disso. Ele disse: "E agora temos 2 filhos e mais 2 a caminho. Bom trabalho." Eu disse que ele soava como Tom, e ele ficou furioso. Basicamente ele disse: "Como você ousa me comparar com ele? Talvez um dia eu queira ter filhos com alguém que não me compare com seu ex-namorado criminoso." Fiquei atordoada e horrorizada. Eu disse: "Bem, então não vamos perder mais tempo." Depois arrumei minhas coisas e as das crianças e fui para a casa dos meus pais. Faz cerca de uma semana desde a briga. Já falei com Jack algumas vezes e desde então, ele pediu desculpas. Disse que estava fora de si e que falava de um lugar de ansiedade depois de descobrir sobre os gêmeos. Mas também disse que eu disse coisas fora de lugar e que estava errada em insistir para que ele se submetesse a um procedimento médico. Ele disse que pode superar as coisas que eu disse e que quer ver os filhos e ser uma família novamente. Eu disse a ele que eu não queria superar o que ele me disse. Não consigo simplesmente esquecer isso, e acho que precisamos de um tempo separados. Jack ficou chateado com isso e durante nossa conversa, mencionei a possibilidade de obter um acordo de separação para gerenciar a guarda e as finanças enquanto resolvemos as coisas. Ele não gostou dessa sugestão, disse que não precisávamos envolver os tribunais nisso. Não contei a muita gente o que está acontecendo, apenas a minha família e alguns amigos próximos. Minha irmã e minha melhor amiga acham que eu deveria deixar Jack, mas meu irmão, que é o único outro que é casado e tem filhos, acha que estou sendo extrema por causa do que ele resume como uma briga entre 2 pessoas assustadas que disseram coisas desagradáveis. Minha mãe está tentando ser compreensiva, mas às vezes me lembra que eu não quero ser uma mãe solteira de 4 filhos e me diz para não deixar que meu TEP influencie minhas decisões. Enquanto isso, meu pai não está sendo de muita ajuda. Ele acha que piadas são úteis, como me chamar de maçaneta, porque não consigo parar de engravidar ou dizer para eu deixar o forno esfriar. Muito engraçado, não? Não sei o que fazer. Meus filhos estão felizes na casa dos avós, mas sentem falta do pai. Estou com 4 meses de gravidez e já me sinto extremamente desconfortável. Eu gostaria de poder voltar a ser uma família feliz, mas estou tão presa nas coisas que ele disse naquela briga. Estou destruindo minha família por causa de uma noite ruim? Estou sendo irracional por pedir ao meu marido que faça uma vasectomia? Edição 1. Notei que muitas pessoas estão recomendando o uso de preservativos. Já engravidei usando preservativos 2 vezes. Nosso segundo filho e minha primeira gravidez foram concebidos usando preservativos corretamente, tamanho adequado, colocados corretamente, de uso único, não vencidos, sem rasgos, etc. Não confio o suficiente nos preservativos para evitar uma terceira falha. Sei que a taxa de falha é supostamente pequena, mas não é pequena o suficiente para mim. Edição 2. Com primeira gravidez, quero dizer a gravidez com Tom. Com Jack, estava usando o adesivo quando fiquei grávida de nossa filha, preservativos com nosso filho e a pílula com os gêmeos. Até agora, nunca suspeitei que Jack tenha manipulado nosso controle de natalidade, e sempre presumo que sou uma fertilimirtre. Reconheço os comentários e só quero que as pessoas saibam que estou vendo as sugestões. Não estou descartando-as, mas a ideia me deixa profundamente ansiosa e desconfortável. Só queria deixar claro que se a sugestão for baseada apenas nos preservativos, as gravidezes com preservativos foram com 2 parceiros diferentes. Embora eu saiba que sempre usei preservativos corretamente com Tom, acredito que Tom poderia ter sido totalmente capaz de sabotar os preservativos. Comentário e resposta do OP. Você vai fazer uma cesárea de qualquer maneira, então faça uma laqueadura durante o parto.
Não, não vou fazer uma cesárea de qualquer maneira. Ter gêmeos não significa automaticamente uma cesárea. Com meu histórico de partos, não há razão para presumir que uma cesárea esteja no meu futuro. Minha ginecologista concorda e já discutiu a possibilidade como os médicos devem fazer, mas também disse que, com base nas minhas 2 experiências anteriores, sou uma candidata perfeita para um parto vaginal. Além disso, as laqueaduras são menos eficazes do que as vasectomias, com uma probabilidade maior de gravidez ectópica. Uma gravidez ectópica pode me matar. Na verdade, recebi uma mensagem de uma mulher que, assim como eu, é muito fértil e teve uma gravidez ectópica após uma laqueadura. Estou rejeitando as opções de controle de natalidade que, se falharem, poderiam levar à minha morte. Não quero estar grávida novamente, mas também não quero morrer e deixar meus filhos sem mãe. De maneira nenhuma alguém deve presumir que viajar para outro estado para obter um aborto de emergência continuará sendo uma opção no futuro. Vivemos em tempos assustadores e isso é uma possibilidade real. Os comentários parecem dar a impressão de que as pessoas acreditam que as laqueaduras são magicamente mais eficazes do que as vasectomias e que as vasectomias são apenas um sussurro de esterilidade, em vez de um método real de esterilização. Então, para aqueles que estão no fundo da sala, as vasectomias são mais eficazes que as laqueaduras, ponto final. Então, realmente preciso que parem de falar sobre isso. Viaje para outro estado e faça um aborto de qualquer maneira. Agradeço profundamente as ofertas pessoais de ajuda que recebi nas mensagens privadas, mas não, estou no 2º trimestre, o que sei que ainda é legal em alguns lugares. No entanto, estou em um ponto da minha gravidez em que pessoalmente, como indivíduo, não me sinto confortável em fazer um aborto, considerando que estaria ainda mais avançada no momento em que pudesse viajar, não só por razões financeiras, mas também logísticas. Estou com 16 semanas de gravidez agora. Esses bebês já não são apenas um aglomerado de células para mim, e não vou expandir mais sobre isso, pois não está em debate. Por que não dar os bebês para adoção? Com todo respeito a todos que passaram pelo processo de adoção em todos os seus aspectos, a adoção não é para mim. Este é um processo de pensamento pelo qual já passei há 8 anos, e agora que sou mãe e não uma adolescente assustada, sei que é ainda menos para mim. Pessoalmente, não poderia passar por uma gravidez completa, ter meus bebês e depois me separar deles, isso me quebraria. Deixe ele e dê a custódia completa dos gêmeos para ele agora. Porque passar por uma gravidez completa, ter meus bebês e depois me separar deles me quebraria. Jesus, alguns de vocês simplesmente têm casamentos sem sexo. Não, eu amo transar com meu marido, obviamente risos. Não quero estar em um casamento sem sexo, e qualquer um que tenha ido a uma escola que ensina apenas abstinência sabe que a abstinência não é o caminho, risos. Houve muitos comentários que assumiram que eu estaria perfeitamente bem em negar sexo ao meu marido e ter um quarto morto, e isso não é verdade. Tenho desejo sexual. Vou querer transar com meu marido, e querer ter relações sexuais com seu cônjuge é normal. O que você faria em relação ao controle de natalidade se você se divorciasse e começasse a namorar alguém no futuro? Não estou pensando em namorar ninguém agora, porque estou mais focada em salvar meu casamento atual do que em um relacionamento imaginário. E se teoricamente eu fizesse isso, provavelmente procuraria um parceiro que já fosse esterilizado ou estivesse disposto a estar, ou até mesmo uma mulher. Sou bissexual, então há uma boa chance de que meu futuro parceiro nem tenha as partes necessárias para me engravidar, risos. Jack está sabotando seu controle de natalidade. Esclareci meus métodos na postagem original, como no meu último e-mail, mas queria abordar isso porque surgiu muito. Não tenho razão para acreditar que Jack tenha sabotado meu controle de natalidade. Várias outras mulheres férteis apareceram e mencionaram suas gravidezes repetidas, apesar do uso de anticoncepcionais, incluindo laqueaduras. Acusar meu marido de coerção reprodutiva sem motivo, além de eu continuar engravidando, é um grande salto e uma acusação séria. Eu não sou a única Fertile Myrtle por aí. Existe uma razão pela qual existe todo um termo para isso. Seu marido é um narcisista, abusador, psicopata e não cuida das crianças. Meu marido e eu, historicamente, sempre tivemos um relacionamento muito saudável e amoroso, fora essa briga. De fato, essa foi a primeira vez que realmente tivemos uma discussão séria. Sempre tivemos pequenos desentendimentos que conseguimos resolver conversando. Ele é um pai ativo. A razão pela qual faço a maior parte dos cuidados com as crianças se deve às circunstâncias, entre as licenças de maternidade, nossos horários de trabalho e o fato de que amamentei nossos bebês. Alguém também presumiu que sou a principal provedora de renda, o que não é totalmente verdade. Jack ganha mais que eu, mas não temos diferenças significativas em nossos rendimentos. Quando ele está em casa, faço a parte justa de limpeza e cozinha, às vezes mais do que eu, e também cuida das crianças. Dito isso, as coisas que ele disse no calor do momento foram profundamente preocupantes, e estamos abordando isso juntos.
Atualização 1. Desde a última vez que postei, Jack e eu nos sentamos e tivemos uma conversa séria. Não vou detalhar tudo, mas basicamente se resumiu a isso. A vasectomia é uma parte do problema, mas é mais do que apenas a vasectomia. Estava errada em compará-lo com Tom, mas ele também estava errado em usar meu trauma contra mim de uma maneira tão maliciosa. A forma como ele usou intencionalmente a mesma linguagem que meu agressor usou para me machucar não foi aceitável e danificou a confiança entre nós. Ele concordou que não foi aceitável e disse que depois da briga, ficou horrorizado e envergonhado, suas próprias palavras, e que como explicação e não como desculpa, perdeu o controle sob o estresse. E o que ele disse sobre sua próxima esposa não foi uma indicação de que ele não estava comprometido comigo, mas sim porque ele se sentiu magoado e quis me magoar de volta. Ele já se desculpou inúmeras vezes e parece se sentir genuinamente mal por isso. Em relação à separação, ainda estou seguindo em frente com ela. Preciso de espaço e tempo, e preciso fazer isso antes dos bebês chegarem. Ainda estou na casa dos meus pais que, para constar, não estão cansados de mim ou das crianças. Somos uma família muito unida. Só me mudei quando fui morar com Jack, e minha irmã se mudou há cerca de 1 ano, então eles estavam vivendo sozinhos, e minha mãe não gosta de morar tão longe de mim, a 1 hora de distância. O que percebi com o espaço e o tempo é o quão profundamente desencadeante foi tudo isso, de uma forma que não consigo explicar para quem não tem TEPT por violência doméstica. Quem sabe, sabe. Isso me deixou profundamente perturbada, e estou tendo dificuldade em superar isso, por assim dizer. Agora há muito medo em relação ao meu marido, algo que nunca existiu antes, e vai demorar muito para reparar essa confiança e o senso de segurança. Não posso tomar uma decisão enquanto me sinto assim, e estou abordando isso com minha terapeuta pessoal. Em geral, disse a ele que se quisesse continuar casado comigo, eu precisaria de 2 coisas, terapia de casal e uma vasectomia. E mesmo assim ainda não posso garantir nada. Ele entende. Mas não sei o que acontecerá em relação à vasectomia neste momento. Estamos mais focados em falar sobre a briga, mas ele está muito ciente de que agora isso é um ponto de ruptura. Temos uma consulta de terapia de casal marcada para a próxima semana, e espero que a terapia traga alguma clareza para a situação. Enquanto isso, nos próximos meses, estou me concentrando em dar muitos abraços nos meus filhos e me preparar para receber 2 novos bebês em minha vida, com ou sem Jack. Passei por um julgamento para condenar meu ex-namorado por tentar me matar por causa de um aborto em uma área profundamente religiosa e ultraconservadora. Definitivamente já ouvi coisas piores, e geralmente tenho a pele bastante grossa. Dito isso, estou grávida e muito emocional, então não foi a melhor experiência. No entanto, aprecio os comentários razoáveis quando os vejo entre o mar de comentários que dizem a mesma coisa repetidamente. Não estou lendo muitos deles. Se o que vejo na notificação de comentário começa de forma desagradável, simplesmente ignoro. Meus favoritos são os que começam com "eu não vou ler isso, mas..." E eu simplesmente penso risos, o mesmo. Tipo, você não quer ler minha postagem, mas espera que eu leia seu comentário, que foi feito sem nem mesmo ler a situação. Risos não. E há muitas pessoas que confundem o fato de oferecer a alguém uma escolha difícil com forçar alguém a fazer um procedimento médico, e isso simplesmente torna a busca pelos comentários realmente úteis mais cansativa. De qualquer forma, muito obrigada. Aprecio muito a gentileza. Desculpe por ter recebido tanto do mesmo absurdo, acho que precisava desabafar um pouco, risos. Quero ser honesta com ele sobre como estou emocionalmente, porque quero que ele tome uma decisão informada. Embora a vasectomia seja um ponto de ruptura, na verdade é minha preocupação secundária. Minha principal preocupação é a forma como ele agiu durante a briga e sua exploração intencional do meu trauma, porque ele estava com raiva e assustado. Acho que dizer a ele para fazer a vasectomia para ficar comigo e depois decidir ir embora de qualquer maneira, porque há problemas mais profundos ou porque não me sinto mais segura, seria cruel. Ele merece ter o quadro completo antes de tomar uma decisão, não é? Se ele não quiser fazer a vasectomia, essa é a escolha dele. Não é o que eu quero, mas é o que é. Se ele quiser encerrar com 4 filhos, então é o que é. E se secretamente ele quiser ser o próximo Nick Cannon, então é o que é. Ele deveria ser livre para fazer isso. Essa é parte da razão pela qual não sei onde ele está em relação à vasectomia agora, e realmente não discutimos muito sobre isso quando conversamos. Estou me concentrando em discutir o problema maior para mim, que é a confiança e a segurança dentro do relacionamento. A única maneira de ele tomar uma decisão informada sobre fazer ou não uma vasectomia é que ele tenha todas as informações sobre a situação. Se isso fizer com que ele queira menos a vasectomia, então é o que é. Não se trata de fazê-lo querer a vasectomia, trata-se de estarmos na mesma página. Atualização 2. Eu meio que não queria atualizar porque sei que muitas pessoas tinham várias opiniões diferentes sobre as postagens originais. Ainda tenho recebido comentários constantes desde a última vez que postei, então achei que valia a pena atualizar, porque muita coisa aconteceu desde a última vez que postei.
Seguimos com a separação e mantivemos a guarda compartilhada de 50-50, embora só tenhamos compartilhado isso com nossos mais próximos. Também começamos a ir à terapia de casal semanalmente e, resumindo, ambos tínhamos muitas coisas para resolver e ambos colocamos muito esforço nisso. Não vou compartilhar as razões dele para sua aversão à vasectomia, mas ele as compartilhou comigo, e ele tinha algumas crenças sobre masculinidade que precisou desconstruir. Fizemos muito trabalho no cerne do problema, que foi a utilização do meu trauma em uma briga. Esse sempre foi o maior problema, muito mais do que a vasectomia. Fizemos muito trabalho em torno disso, já que isso abriu portas para questões mais profundas em ambos. Mantivemos o tempo de separação acordado, já que ambos queríamos resolver isso de uma forma ou de outra antes que os gêmeos nascessem. Enquanto fazíamos o trabalho com nosso terapeuta, não falamos sobre a vasectomia fora das discussões estruturadas em terapia, e nosso terapeuta acreditou que, em nossa situação, o melhor seria que a decisão de Jack sobre fazer ou não a vasectomia fosse um tema fora de discussão para que pudéssemos nos concentrar nos problemas mais profundos. Isso ajudou a tornar as discussões mais produtivas, mas significou que fiquei no escuro sobre isso. Houve muita introspecção, muitas conversas sérias entre Jack e eu. Houve coisas que ele disse em terapia e em conversa que me levaram a acreditar que ele se arrepende profundamente de suas palavras, entende a gravidade delas e está trabalhando para nunca mais fazê-lo. Ele não disse nada que reforçasse essas ideias ou que implicasse que ele realmente acreditava no que disse. Tenho estado aberta e ouvindo suas palavras, mas também estou ciente de que poderia ser apenas uma fachada. O período de separação acordado chegou ao fim. Tivemos nossa última sessão de terapia dentro desse período recentemente, e algumas coisas aconteceram durante esse tempo com nossas famílias que trouxeram muitas complicações e certa clareza. Jack fez a vasectomia. Ele colocou gelo nos testículos por um dia e ficou bem. Não, eu não forcei, foi sua própria decisão. E não, eu não terminei a separação imediatamente depois que ele fez. E sim, ele sabia que esse seria o caso quando fez. Ainda estamos trabalhando nisso e vamos continuar com a terapia juntos, e estamos no processo de reunificação, então ainda estamos juntos. Meu marido foi esterilizado, mas agora temos algumas decisões realmente difíceis a tomar sobre a viabilidade de continuar vivendo neste estado e criar nossos filhos aqui. Após a reunificação, nosso próximo grande obstáculo é decidir o que fazer em relação a viver aqui. Isso é algo sobre o qual Jack e eu temos falado e considerado há alguns anos, e mais uma vez recentemente. Não é algo que o tenha surpreendido. Esta não é uma informação nova. Na verdade, é uma conversa que tem ocorrido entre nós há anos e que simplesmente está chegando a um ponto crítico agora, já que grande parte da razão pela qual ficamos aqui foi para estar perto da minha família. A família dele está mais espalhada e é menos unida. Tanto minha irmã quanto meu irmão, além de sua esposa, passaram por coisas recentemente que os fizeram não se sentir mais seguros aqui. E pelo menos minha irmã já decidiu se mudar depois do que aconteceu com ela e de como as leis daqui tornaram tudo muito mais traumático para ela. Temos uma filha e nos próximos meses podemos ter até 3 filhas. Como podemos justificar criá-las aqui, sabendo como o Estado as trataria? Então é aqui que estamos. Ainda estamos juntos, ainda estamos trabalhando ativamente em nosso relacionamento e indo à terapia, tanto de casal quanto individualmente para ambos. Ele fez a vasectomia e está bem. Nosso próximo obstáculo é decidir se queremos continuar morando neste estado, que provou ser perigosamente hostil. Não sei o que mais dizer. Isso é praticamente tudo por agora. Sei que o problema inicial foi resolvido, mas agora, de alguma forma, ainda há muita incerteza sobre o futuro, mas acho que é assim que a vida é. Isso é tudo, pessoal. E deem uma olhada em empregos em Minnesota, eles estão nos apoiando. Minnesota está na lista de lugares da minha irmã. Se Jack concordar, eu gostaria de seguir para onde ela for para ter a família por perto, e espero que meu irmão também concorde. Só espero que nossos corpos frágeis do sul consigam sobreviver aos invernos. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.